A paz do Senhor, meus irmãos, nós louvamos, bendizemos e glorificamos todos os dias da nossa vida ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé, esse Deus grandioso e misericordioso que nos dá cada dia o nosso sustento diário e que nos faz perguntar, como o salmista perguntou: que daremos nós ao Senhor pelos benefícios que nos tem feito? Oh, meus irmãos, graças a Deus pela vida que o Senhor nos concede e a oportunidade de estar juntos aqui no nosso canal, Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Vamos prosseguindo a nossa leitura. Já estamos no livro de Jeremias, nos capítulos 13, 14 e 15, que compreende a nossa agenda de hoje. Então, vamos estar neste momento, no momento do seu dia, da sua noite. Se você já leu, Deus abençoe. Se não leu, estamos aqui para deixar registrada a nossa leitura e o nosso compromisso diário com a palavra do Senhor, de estar prosseguindo nesta grande jornada. Amém, irmãos? Então vamos lá, capítulo 13 de Jeremias. O Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isto é, um calção novo e vesti-lo. Mas disse que eu não o lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou. Comprei o calção e vesti. Aí o Senhor falou comigo outra vez e disse: vá até o rio Eufrates e esconda o calção num buraco na rocha. Eu fui e o escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. Algum tempo depois, o Senhor me disse que voltasse ao rio e apanhasse o calção que ele me havia mandado esconder ali. Voltei lá, procurei e achei o lugar onde o havia escondido. Mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Então o Senhor me falou de novo e disse: é assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o orgulho de Jerusalém. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses, por isso vão ficar como essa roupa que não presta mais para nada. E assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome, mas eles não quiseram me obedecer. Deus me disse: Jeremias, fale ao povo de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo: toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Eles vão dizer que sabem muito bem que toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Diga-lhes então que eu, o Senhor, vou encher de vinho o povo desta terra, até que todos fiquem bêbados, os reis, que são descendentes de Davi, os sacerdotes, os profetas e todo o povo de Jerusalém. Então quebrarei todos, tanto os velhos como os jovens, como se quebram os jarros que são jogados uns contra os outros. Destruirei essa gente sem dó nem piedade e sem misericórdia. Povo de Israel, é Deus quem está falando. Sejam humildes e prestem atenção. Confessem os seus pecados ao Senhor seu Deus, antes que ele faça vir a escuridão, e no escuro vocês tropecem nas montanhas. Vocês esperam a luz, mas ele a mudará em sombras escuras. Ele a transformará em profunda escuridão.
Se vocês não prestarem atenção, eu chorarei em segredo por causa do seu orgulho. Chorarei amargamente, derramarei lágrimas, porque o povo de Deus foi levado como prisioneiro. Deus me disse mais isto: diga ao rei e à mãe do rei que desçam dos seus tronos, porque suas lindas coroas caíram da sua cabeça. As cidades da região sul estão cercadas pelos inimigos e ninguém pode chegar lá. Todo o povo de Judá foi levado prisioneiro. Foram todos levados para fora do país. Olhe, povo de Jerusalém, os inimigos vêm vindo do norte. Onde são as pessoas que foram entregues para que vocês cuidassem delas? Onde está o povo que é o seu lindo rebanho? O que é que vocês vão dizer quando aqueles que vocês pensavam que eram seus amigos forem colocados acima de vocês como seus governadores? Vocês vão sentir dores como a mulher que está dando à luz. Jerusalém, você pode perguntar a você mesma: por que aconteceu isso comigo? Por que arrancaram as minhas roupas? Por que abusaram de mim? Então fique sabendo que é porque os seus pecados são muitos. Por acaso um homem preto pode mudar a cor da sua pele ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês que só sabem fazer o mal também poderiam aprender a fazer o bem. Deus os espalhará como a palha que voa quando sopra o vento do deserto. O Senhor Deus disse que esta será a recompensa de vocês, e é isto que vão receber, porque vocês o esqueceram e confiaram em falsos deuses. Deus mesmo arrancará as roupas de vocês e os fará passar vergonha. Deus tem visto vocês fazendo coisas que ele detesta, como um homem que anda atrás da mulher do seu vizinho, como um cavalo que procura a égua, assim são vocês atrás de deuses pagãos nas montanhas e nos campos. O povo de Jerusalém está condenado. Quando é que vocês vão se purificar? Capítulo 14. O Senhor Deus me disse o seguinte a respeito da seca: o povo de Judá está de luto, chorando. As suas cidades estão morrendo. O povo está abatido, jogado no chão, e Jerusalém grita pedindo socorro. Os ricos mandam os empregados buscar água. Eles vão até os poços, porém não encontram água e voltam com os potes vazios. Então cobrem a cabeça, desanimados e atrapalhados. Os lavradores também cobrem a cabeça, desesperados, porque não chove e a terra está seca. No campo, as veadas abandonam as suas crias, pois não há capim. Os jumentos selvagens ficam parados no alto dos morros e, com falta de ar, respiram como os lobos. Eles não enxergam bem por falta de pasto. O meu povo disse: ó Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajudes, como prometeste. Muitas vezes nos afastamos de ti e contra ti temos pecado. Tu és a única esperança do povo de Israel. Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldades. Por que é que tens de ser como um estrangeiro em nossa terra, ou como um viajante que só pousa uma noite? Por que é que tens de ser como um homem apanhado de surpresa,
como um soldado que não tem força para defender os outros. Mas tu, ó Senhor, está entre nós, e nós somos o teu povo. Não nos abandones. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo: eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar. Por isso não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. Aí o Senhor me disse: não me peça para ajudar esse povo. Mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei. Não os aceitarei, mesmo que me ofereçam animais em sacrifício e me tragam ofertas de cereais. Pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio de fome e de doenças. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra nem fome. Eles afirmam que prometeste que em nossa terra só haverá paz. Mas o Senhor respondeu: esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. Eu, o Senhor, digo a você o que vou fazer com esses profetas que não enviei e que profetizam em meu nome, dizendo que não haverá guerra nem fome neste país. Eu os matarei na guerra e de fome. As pessoas a quem eles disseram essas coisas também serão mortas na guerra e de fome. Os corpos delas serão jogados nas ruas de Jerusalém e não haverá ninguém para sepultá-los. Isso acontecerá com todos eles, com as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Eles pagarão pelas suas maldades. Deus me mandou contar ao povo a minha tristeza e dizer: que os meus olhos derramem lágrimas dia e noite e que nunca parem de chorar, porque o meu pobre povo está muito machucado, está gravemente ferido. Quando vou ao campo, vejo os corpos dos homens mortos na guerra. Quando entro nas cidades, vejo pessoas morrendo de fome. Os profetas e os sacerdotes continuam o seu trabalho, porém não sabem o que estão fazendo. Ó Senhor Deus, será que rejeitaste completamente o povo de Judá? Será que detestas o povo de Sião? Por que nos feriste tanto que não podemos ser curados? Nós esperamos a paz, mas nada de bom aconteceu. Pensamos que íamos ser curados, mas o que veio foi o terror. Ó Senhor, confessamos o nosso pecado e o pecado dos nossos antepassados. De fato, pecamos contra ti. Lembra das tuas promessas e não nos desprezes. Não deixes que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do teu trono glorioso. Lembra da aliança que fizeste com o teu povo e não desistas dele. Nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em ti, ó Senhor nosso Deus, pois tu és aquele que faz todas estas coisas. Aleluia. Capítulo 15. Então o Senhor Deus me disse: mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Mande essa gente embora
que sumam da minha frente. Quando perguntarem para onde devem ir, responda o que eu disse. Que eu disse isto, perdão. Alguns estão condenados a morrer de doença. Assim será. Outros estão condenados a morrer na guerra. Assim será. Alguns estão condenados a morrer de fome. Assim será. Outros estão condenados a ser levados como prisioneiros. Assim será. Misericórdia. Eu, o Senhor, resolvi que vão acontecer essas 4 coisas horríveis. Eles morrerão na guerra. Os cães arrastarão os seus corpos. As aves os comerão e os animais selvagens devorarão as sobras. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror, por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá. Deus disse: quem terá dó de vocês, moradores de Jerusalém? Quem vai se preocupar com vocês? Quem vai parar um pouco para perguntar como vocês estão passando? Vocês me rejeitaram e viraram as costas para mim. Aí levantei a mão e esmaguei vocês, porque estava cansado de perdoar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em todas as cidades desta terra, eu os joguei contra o vento, como se faz com o trigo, para separá-lo da palha. Eu destruí vocês, o meu povo, e matei os seus filhos, porque vocês não abandonaram os seus maus caminhos. Fiz com que houvesse entre vocês mais viúvas do que os grãos de areia da praia do mar. Matei os seus filhos na flor da idade e fiz as mães deles sofrerem. De repente fiz cair sobre eles a aflição e terror. A mãe que perdeu os seus 7 filhos desmaiou, respirando com dificuldade. Para ela o dia virou noite. Ela se sentiu infeliz e vive desesperada. Vou deixar que os inimigos matem todos vocês que ainda estão vivos. Eu, o Senhor, estou falando. Eu disse: como é dura a minha vida, porque a minha mãe me pôs no mundo. Eu tenho de discutir e brigar com toda a gente desta terra. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado, e mesmo assim todos me amaldiçoam. Ó Senhor Deus, se eu não te servi bem, se não te pedi em favor dos meus inimigos quando estavam passando dificuldades e aflições, então que as maldições deles se cumpram. Ninguém pode quebrar o ferro, especialmente o ferro do norte, que é misturado com bronze. Deus me disse: Jeremias, vou mandar que os inimigos carreguem as riquezas e os tesouros do meu povo, como castigo pelos pecados cometidos em toda esta terra. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo que ficará sempre queimando. Então eu respondi: ó Senhor, tu és que sabes. Lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso,
Eu sou teu e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Porque as minhas feridas doem sem parar? Porque elas não saram. Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: Se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, graças a Deus alcançamos mais este propósito, mais este objetivo da leitura de mais um dia e de nossa agenda concluída. Graças a Deus pela palavra do Senhor. O Senhor aqui continua num diálogo, exortando o povo através de Jeremias, e Jeremias tem colocado para o Senhor que os outros profetas estão pregando ao povo que nada de mal ia lhes acontecer, que fome nem doenças iriam lhes alcançar, mas o Senhor já tinha decretado a condenação ao povo de Israel. Seria inevitável o reino da Babilônia tomar posse e invadir toda a terra de Judá e da capital Jerusalém. O povo seria levado prisioneiro, toda a terra seria arrasada, e havia sentenças do Senhor: para quem doenças, doenças, para quem fome, fome, para quem morrer na guerra, morrer na guerra, para quem ser prisioneiro, ser prisioneiro. E o Senhor alertava que não era nem para orar, nem para jejuar por aquele povo que havia se desviado do Senhor, porque o Senhor não ouviria e a ira do Senhor não ia se apagar. Por quê? O Senhor fez isso. Por quê? Porque o Senhor se cansou de perdoar. Porque o povo pecava, pecava, pecava e depois se arrependia, mas voltava a fazer tudo de novo, não permanecia firme na aliança e no propósito que havia feito ao Senhor. E houve o rei chamado Manassés, filho de Ezequias, um dos piores reis do povo de Israel no reino do norte, no reino do sul, perdão. Este rei afrontou grandemente o Deus vivo. Ele ergueu altares aos deuses estrangeiros dentro do pátio do templo do Senhor. Ele profanou o templo de Deus com adoração a ídolos, a estrelas, a fazer adivinhações. Irmãos, que decadência moral e espiritual chegou o povo de Israel através desse rei tão perverso e orgulhoso, que se desviou do Senhor, como o Senhor disse, virou as costas para ele. Então o Senhor estava cansado disso, cansado da dureza desses corações. E o Senhor decide finalmente
abandonar o seu povo, deixá-lo à própria sorte. E Jeremias, por amar o seu povo, o povo de Israel, do qual ele era filho também, ele era da nação, ele mesmo falava com o Senhor: como é dura a minha vida, por que que a minha mãe me pôs no mundo? Eu tenho que discutir e brigar com essa gente, porque ele, em obediência ao Senhor, falava tudo em oposto ao que os demais profetas falavam. Os demais profetas profetizavam paz, prosperidade, tranquilidade na terra, mas ele profetizava as palavras do Deus eterno, as palavras verdadeiras, vinda do Senhor. Ele profetizava e por isso ele era detestado pelo povo. Ele vivia sendo perseguido, intentavam matá-lo, mas o Senhor estava o protegendo. O Senhor estava cuidando dele. O Senhor estava guardando o seu servo, que era o seu representante na terra, o seu porta-voz, porque o desejo do Senhor era que voltassem, o povo se voltasse. Mas já que o povo endureceu a cerviz, o povo não mais se aquebrantava diante do Senhor, então o Senhor decidiu realmente entregar o povo de Israel, o povo do reino de Judá, aos babilônios. E assim, irmãos, nós veremos mais para frente como vai se suceder este acontecimento. E voltando para a nossa vida espiritual, nos nossos dias de hoje, que possamos nos humilhar a cada dia e ver que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor alerta, a palavra do Senhor mostra o caminho, a palavra do Senhor diz o que nos afasta do Senhor. O que nos afasta do Senhor é o pecado. O que nos afasta do Senhor é a idolatria, é colocar deuses falsos no lugar do único Deus verdadeiro. Que na sua vida esteja e no seu coração entronizado o verdadeiro Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, e que você jamais se desvie dos caminhos santos do Senhor e prossiga avante, porque a nossa vitória está pertinho de ser alcançada. Aleluia! A nossa vitória, porque breve dos céus virá o nosso Senhor Jesus, a nossa redenção. Aleluia! Porque o desejo do coração dele é que nós que estamos caminhando na sua presença, um dia estejamos com ele. E ele disse que iria voltar. E nós acreditamos. E breve, muito breve, vamos ouvir o alarido da trombeta de Deus, dizendo: chegou a hora, meus filhos, chegou a hora e seremos levados para o nosso Deus. Aleluia, aleluia, que dia glorioso há de ser a vinda de Jesus, o nosso Senhor, para que onde Ele está, estejamos nós também. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe o nosso canal, nosso grupo de leitura, que todos, muitos sejam alcançados pela palavra do Senhor. Você compartilhando, você dando o seu like, nós pedimos a você que seja um colaborador, seja também usado como canal de Deus, incentivando a outros a estar criando este hábito da leitura da palavra do Senhor todos os dias, não deixando também de ter o seu devocional pessoal com o Senhor, de fazer a sua oração, de estar em comunhão com o Deus vivo. Amém? O nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos.
Aquele abraço fraternal da irmã Daniele e fiquem todos com Deus. O nosso encontro marcado todos os dias aqui no nosso canal. Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. A paz do Senhor.